Quem teve um feedback maior do que alguma nota que você se deu? Levanta a mão. Quem teve, mesmo que seja um maior, pode levantar a mão. Quem teve um feedback menor do que aquela nota que você se deu? Levanta a mão. Peguem a chave de vocês agora e escrevam. Que fichas caem? Vai faltar espaço. Tem o verso? Tem o verso, exatamente, olha. Tem o verso. Que fichas caem, pessoal? Muitas vezes você se cobra demais. Você é autocrítico com você mesmo. Você se machuca até por motivos que está tudo na tua cabeça. Lembre do que eu falei para vocês. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que as outras pessoas acham que você é. E nem o que você gostaria de ser. Você é o teu resultado. Esse feedback que vocês receberam, tanto o positivo como o negativo, tanto aqueles que foram um pouco maiores do que as notas que vocês se deram, mas principalmente aqueles que foram menores, eles estão refletindo o que vocês têm vivido, não estão refletindo quem vocês são. Eu tenho certeza, Socorro, que você é a melhor mãe que você pode ser para os teus filhos. Mas aí, o que isso traz? O que esse feedback do teu filho te falar? Mãe, eu posso te dar 0, 0, 0, 0? Se você me permitir, quem está me permitindo falando, como você falou. O fato do teu filho te perguntar 0, 0, 0 e o fato de você ter tido essa autoconsciência de dizer, poxa, eu só ligo para o meu filho para brigar. Será que eu não posso melhorar a minha comunicação com ele? Para de repente, quando eu ligar para ele, ele não pegar o telefone. Vixe, meu Deus do céu, a mamãe já vai me brigar. O que eu fiz de errado? Não ligar. E aí? Para melhorar esse convívio, eu tenho certeza absoluta que se você pudesse dar a tua vida pelos teus filhos, tu daria. Mas será que isso está congruente com o que você está vivendo, com o teu resultado? Quem aqui gostaria de compartilhar alguma coisa que nem... Muito obrigado, Socorro. Uma salva de palmas para ela. Quem aqui gostaria de compartilhar uma ficha, um aprendizado que teve? Poxa, Luiz, realmente eu achava que eu era uma pessoa... Eu nem sabia que eu reclamava tanto. Eu achava que eu era um cara tão tranquilo e eu acabei pegando uma nota baixa aqui na segunda lei de reclamação. Isso me fez perceber que eu realmente tenho reclamado mais. Diga lá, Júlio. Algo interessante que querendo compartilhar no lado positivo, né? Maravilha. Eu coloquei bastante notas altas para mim, quase em todas, quase unânime. E as notas que eu recebi dessa pessoa, que eu critico muito, julgo muito até, foram mais altas do que a minha própria nota. Tipo, eu fiquei surpreso, entendeu? Tá vendo? Tipo, algo que eu já faço realmente, que eu acreditava que eu fazia, mas eu sou até melhor. Olha aí. No ponto de vista dele, né? E o que você aprende com isso? Tipo, é que eu tô bom nisso, mas eu posso melhorar. Maravilha! É isso, cara. Aí o que você faz? Pega essa tua consciência, pega essa ficha de pega, poxa, eu sou bom nessa área, mas eu ainda tenho um espaço para melhorar. E anota uma decisão, escreve, pega a tua chave e anota. Justamente o que eu notei, né? Maravilha! Estou bem, mas preciso melhorar. Ser uma pessoa calada é princípio de sabedoria. Sensacional, uma salva de palmas para o nosso amigo. Quando você começa a viver aquelas 6 leis, quando ao invés de você criticar o teu colega, o teu familiar, aquela pessoa com quem você convive, você decide se calar e tentar entender o lado dela, parar de julgar, parar de se fazer de vítima da situação, parar de buscar culpados, parar de ficar repetindo os mesmos erros, justificar os teus erros e passar a aprender com eles. Quando você começa a viver, quando você começa a olhar para dentro de você e a mudar quem você é, as pessoas vão responder de acordo. E esse feedback é que é o importante. É você entender e você parar para pensar que, cara, de repente, eu estava vivendo a minha vida no automático até hoje, e aí eu peguei uma nota baixa em algo que eu achava até que eu estava bem, e opa, pera lá, é o que o Paulo Vieira falou no vídeo. Só um alarme diz, aonde que eu tenho que melhorar? Como que eu posso melhorar? Quem eu preciso me tornar para ser aquela pessoa que recebe tudo 10?
Aonde que eu vou buscar essa ajuda? Com quem eu vou buscar essa ajuda? Em quem que eu preciso confiar? Quais são as pessoas que eu tenho que trazer para o meu lado, trazer para o meu círculo, para eu aprender isso? Quais são os livros que eu tenho que ler, os vídeos, os cursos, como a gente está fazendo agora, que eu preciso fazer? Gente, a primeira história sobre a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade para aquelas pessoas, novamente, eu não estou aqui procurando converter ninguém, mas para aquelas pessoas que acreditam em Deus, ou que acreditam naquele livro chamado Bíblia, a primeira história da Bíblia, do primeiro homem e da primeira mulher, é uma história de autorresponsabilidade. Todo mundo já deve ter ouvido, até as pessoas aqui que podem não se identificar com uma religião cristã, mas já devem ter ouvido a história de Adão e Eva. Alguém aqui nunca ouviu falar sobre Adão e Eva e o que aconteceu com eles? Maravilha, todo mundo ouviu. Só que se a gente for parar para pensar, qual é a história de Adão e Eva? Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Eva também foi feita da costela de Adão para ser a companheira dele, e ambos viverem no jardim do Éden, no jardim do paraíso. Porém, existia uma regra. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem comer da onde vocês quiserem, porém daquela árvore ali você não coma. E a história diz: Eva, influenciada pela serpente, foi lá, fugindo, saindo da autorresponsabilidade, juntando com aqueles, como a gente já conversou lá no nosso mais, os amigos sem futuro, foi lá, cometeu um erro, comeu do fruto. E pior ainda, foi lá: Adão, come aí também, que eu não vou ficar nesse barco sozinho não, bora, come, vai lá, vai ser legal, vai ser bacana. Pô, comeram os dois. E Deus veio e perguntou, sabendo que já tinha acontecido, porque Deus é onisciente, sabe de tudo, enxerga tudo, vê tudo, perguntou: Adão, meu amigo, o que aconteceu? Por que vocês estão escondidos? Não, senhor, porque a gente está nu e eu estou com vergonha. Como é que tu sabe que tu está nu? Que tu vivia até agora sem saber disso, e como é que tu sabe agora? Não, porque eu comi o fruto. Eu não te falei que tu não podia comer o fruto proibido? Ah, senhor, mas foi a Eva que me deu. Ou seja, culpou, apontou o dedo. Não, senhor, mas começou a se fazer de vítima. Aí a Eva disse: não, mas quem me deu o fruto foi a serpente. E ela fala, e está na Bíblia, você pode procurar: senhor, foi a serpente que tu criaste. E aí? Ainda colocou a culpa em Deus e ainda se fez de vítima. Não, eu sou vítima da situação. Eu estava aqui, foi você que fez isso. Ficou se justificando. Ou seja, faltando, quebrando todas as 6 leis. O que aconteceu? Na história que a gente sabe, foram expulsos do paraíso, e aí estamos nós, até hoje, pagando por esses pecados. Para quem acredita, né, nessa religião, para quem acredita em Deus. Mas se você pegar a autorresponsabilidade, se a gente entender, mesmo com aquelas pessoas, de repente alguém aqui pode não acreditar, pode não ser católico, pode não ser cristão, não estou julgando a religião de vocês, mas basta vocês entenderem que se esse livro existe há 2000 e tantos anos, se essa história já existe desde antes de Jesus Cristo, a autorresponsabilidade está presente na nossa vida, e os resultados da falta da autorresponsabilidade, as consequências, estão presentes na nossa vida desde que o mundo é mundo. E aí a gente pergunta: como mudar o mundo? Como que eu consigo mudar a minha situação? Como que eu consigo mudar e criar novas oportunidades? A decisão, gente, que vocês tomam agora, essas decisões que vocês escreveram e vocês estão escrevendo nas chaves de vocês, tem a capacidade e o poder de mudar a vida de vocês para sempre, como mudou a minha. E como vem mudando a minha a cada dia, e a vida das pessoas para quem a gente leva essa mensagem. Escreva agora aí uma decisão que você toma e compartilha com a tua dupla. Compartilha com essa pessoa que está do teu lado. Qual é essa decisão que você toma hoje que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida? De repente, pegando o exemplo da nossa amiga Socorro, se você me permitir, de repente a tua decisão é:
vou começar a ligar mais para os meus filhos só para elogiá-los, só para agradecê-los. Eles não vão, de repente, me dar zero em tudo. De repente, como o nosso colega falou, pode ser uma decisão que, poxa, eu vou ser um pouco mais consciente, eu vou prestar mais atenção naquelas coisas que eu posso melhorar. Escrevam aí e compartilhem em duplas ou em trios. Compartilhem com o colega de vocês. Escrevam aí, pessoal. Escrevam. Levem essa consciência, sabendo que essa é uma decisão que pode mudar a tua vida. Sabendo que essa é uma decisão que pode mudar o teu resultado. Escreve aí e compartilha com o teu colega. De forma consciente, de forma autorresponsável. Uma decisão clara, uma decisão coerente. Não precisa ser algo grandioso. De repente é um hábito que você possa mudar. De repente é uma pequena atitude que hoje você está fazendo, que está te tirando da autorresponsabilidade. Compartilhe a sua decisão, depois deixe o teu colega compartilhar a decisão dele. Sem precisar se alongar muito. Conforme você for terminando, vai virando para cá. Mais 20 segundinhos, pessoal. Já, vamos encerrando, agora olhando para cá para frente. Maravilha. Todo mundo compartilhou suas decisões. Agora vamos lá, pessoal. Olhando aqui. Já. Histórias versus historinhas. Quem pode me dizer a diferença entre uma história ou uma historinha? E uma dica, uma historinha não é uma história curtinha, tá? Gente, olha só. Da mesma forma, da mesma maneira que o rio corre para o mar, todo rio corre direto para o mar. Opa, desculpa. O que você falou? Quem foi falando? Ó, o ser humano foi concebido, gente, para realização e plenitude. E se alguém ou algum de vocês não está vivendo o melhor da vida, é porque existe uma represa, existe um bloqueio, um impedimento que está fazendo com que o seu fluxo de abundância esteja sendo desviado. Ou seja, tudo aquilo que era para ser abundância, que era para ser o extraordinário na vida de vocês, está sendo desviado ou está sendo impedido e bloqueado por algo. E o que é esse algo? É essa historinha.
São essas historinhas que a gente conta que nos impede de mudar. E o que são essas historinhas? Repitam comigo, todo mundo. 1, 2, 3. É tudo aquilo que dizemos, pensamos e justifica o motivo que move nossos defeitos, sucesso ou fracasso. Gente, as historinhas é isso. Toda vez que você quebra uma daquelas 6 leis, toda vez que você critica alguém, para você criticar, agora que a gente, quando o Tiago perguntou e a gente explicou o que é a diferença de uma crítica para uma sugestão ou para um feedback, quando você critica alguém, quando você rotula alguém, julga alguém, para você fazer isso, antes disso você tem que contar uma historinha. É aquele caso daquele cliente que chega na tua loja, às vezes chateado, com raiva, magoado, te trata mal, é rude, é um pouco mal educado, tem uma atitude mal educada contigo. Aí o que você faz? Você vai julgar aquele cara. Não, aquele cliente é isso, é aquilo outro. Mas antes disso você contou uma historinha na tua cabeça. Pô, aquele cliente me tratou mal, aquele cliente fez isso, fez aquilo. Você contou toda uma narrativa para justificar você julgar aquela pessoa. As historinhas, gente, elas podem ser mentirosas, podem ser historinhas de brincadeiras ou podem ser verdadeiras. Vamos começar explicando o que é essa historinha mentirosa. Para aqueles nossos colegas no começo, quando a gente estava fazendo aquele outro exercício, que levantaram a mão, me relembra aqui, quem foi que já foi assaltado aqui? Me corrija se eu estiver errado. O que o assaltante falou foi algo dentro ou parecido dessas palavras. O cara veio com uma arma ou com uma faca ou com alguma coisa. Passa a grana, vagabundo. Perdeu o Playboy. Perdeu, vagabundo. Passa o celular, vagabundo. Vagabunda. Com o perdão da palavra. Mas aí, não foi mais ou menos isso? O que é isso? Aí você diz, exatamente isso. Na época que eu fui assaltado, tinha saído, o cara me chamou de vagabundo. Gente, eu nunca recebi, eu fui uma pessoa, olha só como é que funcionava lá em casa. Eu queria qualquer coisa que eu fosse pedir do meu pai, poxa, me empresta, porque eu não pedia nem me dava, eu já pedia assim, me empresta, depois eu tinha que dar meu jeito de pagar ele. Pai, me empresta 10 reais naquela época, né? 10 reais, você fazia uma festa com 10 reais. 10 reais para eu ir no cinema, ele virava para mim, meu amigo, tá vendo a grama que tá alta ali fora? Tá vendo os carros que estão sujos? Tá aqui o balde, esponja, sabão, vai lavar o carro, vai fazer por onde merecer o seu dinheiro. Nunca recebi nada da vida de graça. Trabalho desde os 14 anos de idade. Aí vem um cara, aponta uma arma na minha cabeça e me chama de vagabundo. Me chama de playboy. Eu que nunca tive herança, nunca herdei nada, nunca ostentei nada. Aí o cara me chama de vagabundo, ou como no caso de vocês, chama você de vagabundo. O que é isso? O ser humano, gente, ele não foi feito para ser mal. Se a gente acredita que nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus, ninguém nasce, não existe nenhuma criança que seja ruim de nascença. Apesar de as pessoas, a sociedade quererem falar o contrário para a gente, quererem mentir para a gente, dizendo, não, aquele ali, meu amigo, aquele ali é ruim de nascença. Não, não é. Ele se tornou aquilo, ele aprendeu a fazer aquelas coisas que ele fez. E aquela pessoa, inclusive até hoje, ela precisa contar uma mentira na cabeça dela, de que você é um vagabundo, é uma vagabunda, é um playboy, é uma pessoa que não trabalha. Porque quem não trabalha, quem é vagabundo, conseguiu o que tem de forma ilegal, ilícita ou desonesta. Então nada mais justo que eu, que não tenho, que estou passando fome, vou lá e tire o relógio desse cara, porque ele é um vagabundo, ele não mereceu aquilo, então eu vou pegar para mim, porque eu mereço. E ele conta essa mentira, essa historinha mentirosa. Aquela pessoa que trai o marido ou a mulher, que trai o namorado ou a namorada, ele tem que contar uma historinha na cabeça dele. Ela não me dá mais carinho. Ele só me trata ruim, ele só me trata mal. Ele só me xinga, ela só me xinga, ele não me apoia. Eu não tenho em casa, então eu vou procurar na rua. O que impede essa pessoa de chegar? Fábio, o caso é o seguinte, olha, não está mais dando certo. Júlio, olha, não está mais dando certo a nossa relação, vamos terminar aqui, porque eu quero estar com alguém que me apoie, que me dê carinho, que me dê amor, que me dê isso, que me dê aquilo outro.
vamos terminar legal, sem eu precisar ter que te trair, ter que fazer alguma coisa, que eu não estou mais tendo aquilo que eu busco na nossa relação. Tchau, legal, como pessoas sensatas, honestas, e aí eu vou procurar, ao invés de ter que mentir, de ter que contar uma historinha mentirosa para fazer uma traição. Percebam que eu não estou julgando, de repente aquela pessoa ela pode até não receber carinho, nem afeto, nem amor, nem nada do cônjuge, mas não justifica. Lembra que a gente pode julgar a atitude da pessoa, não a pessoa em si. E ela conta uma historinha mentirosa. Agora, as historinhas de brincadeiras. Qual é uma historinha de brincadeira que você pode fazer? Alguém aqui já ouviu aquela velha frase: a gente ganha pouco, mas se diverte. Ou então, eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu sou pobre, mas sou honesto. Gente, isso dá um azar. Mas dá um azar, pelo amor de Deus, tirem isso do vocabulário de vocês. Porque alguém aqui já teve na família ou algum conhecido que sofreu, passou por um tratamento de câncer? Levanta a mão. Alguém aqui já teve um conhecido ou alguém próximo, como o caso do irmão do nosso colega que faleceu? Levanta a mão. Quem aqui já perdeu um ente querido? Ou conhece alguém que já perdeu um ente querido, você teve que confortar aquela pessoa num velório? Quem aqui de vocês teria coragem de chegar com um colega de vocês e fazer piada com o irmão dele que morreu? Ou fazer piada? Quem aqui teria coragem de ir lá no hospital do câncer com aquelas crianças, ou com aqueles idosos, ou com aquelas pessoas, seja lá qual a idade delas, que estão em câncer em estado terminal, e fazer piada com a situação deles? Não estou dizendo de fazer piada, de contar piada para melhorar a vida daquela pessoa, como tem aquele caso dos doutores da alegria que vão lá vestidos de palhaço para às vezes distrair aquelas criancinhas. Eu estou fazendo fazer piada com a situação da pessoa, fazer pouco, debochar daquela situação. Por quê? Porque ninguém faz piada com coisa séria. E aí eu pergunto para vocês: por que vocês vêm fazendo piada com algo que é extremamente sério, que é a situação financeira de vocês? Ou no caso, como a gente falou na hora da dinâmica, né, da nossa mão abdominal, não, isso aqui não é gordura não, é excesso de gostosura. É uma historinha de brincadeira. E se você continuar obeso, gordo, sedentário, sem ter hábitos saudáveis, você está se matando. Teu corpo não vai aguentar. Vai chegar uma hora que você vai ter problema no joelho, problema na coluna, problema de coração, problema de estômago, começar a ter que gastar muito mais dinheiro se tratando. Então, aonde essa historinha de brincadeira te leva? Toda vez que você faz uma brincadeira com algo que é sério, o teu cérebro entende, e isso é neurociência, é explicado pelos cientistas, pelos psicanalistas, pelos psicólogos. Quando você faz uma brincadeira com algo que é sério, tu está dando um comando para o teu cérebro dizendo: isso não é importante, você não precisa mudar a tua condição com relação a isso. E aí? Aí a gente faz... Isso começa a explicar, percebam que isso começa a explicar a situação que a gente vive hoje no nosso país, a situação política. Por quê? Porque nós somos um povo que, de forma geral, estou até fazendo uma generalização que, graças a Deus, está mudando, mas nós somos um povo que é conhecido internacionalmente por fazer brincadeira com a situação política. Não, está tudo assim mesmo, não, político é assim mesmo, político é assim, é aquilo outro. E aí a gente vem fazendo brincadeira, e estamos aí, é o quê? 30 anos, gente, vamos ser sinceros, a corrupção no Brasil começou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Gente, se a gente for ver, o Brasil está em crise há 60 anos, há 80 anos, desde a década de 20, de 30. Alguns historiadores ousam dizer que é desde 1500. E aí? Por quê? Será que a gente já não fez brincadeira demais com a nossa situação? E aí as crianças que estão passando fome nos colégios, o colégio não tem dinheiro para merenda, as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais porque não tem leito, porque não tem gás, porque não tem remédio, e a gente vem fazendo brincadeira, vem brincando, empurrando o problema, e a geração vai passando, e a próxima geração, o último que vier é que apaga a luz. Até quando a gente vai fazer brincadeira com aquilo que é sério?
Até quando a gente vai parar de dar o real valor e o real crédito e atenção para aquilo que está destruindo a nossa vida? E essa daqui, Luiz, e a brincadeira, e a historinha verdadeira? O que é uma historinha verdadeira? É quando você tem algo na tua vida que é realmente verdade, porém você usa aquilo como uma desculpa e uma muleta para não mudar. E aí eu posso pegar o meu caso real, que eu falei para vocês, que eu compartilhei com vocês e abri, do abuso que eu sofri. E eu sofri esse abuso. Foi algo real na minha vida. Agora, eu poderia passar o resto da minha vida contando essa historinha verdadeira, usando essa historinha como muleta, como uma máscara que eu me escondo atrás para não fazer o que tem que ser feito, para não agir com a autorresponsabilidade que eu devo agir, me fazendo de vítima, me colocando numa situação menor do que os meus problemas, e você sempre uma vítima. Por quê? Porque eu tenho uma verdade para me defender. Eu deixei essa daqui por último, por quê? Porque de todas elas, eu acredito que seja a mais nociva e a mais perigosa. Por quê? Porque ela é uma verdade. E o teu cérebro entende aquilo como verdade. Porque é. Então ele vai dizer, como é que eu vou lutar, como é que eu vou deixar de contar algo que é uma verdade? Não é dizer que aquilo não aconteceu, porque isso seria também uma mentira. Mas é entender que você não tem culpa daquilo ter acontecido. Eu não tenho culpa de ter sido abusado quando criança. Porém, eu tenho a responsabilidade de, enquanto adulto, não me esconder atrás daquela situação. Existe um cara chamado Nick, deixa eu ver se eu vou acertar o nome dele, Nick Vujicic, que é um polonês, é ucraniano, um cara europeu. Ele tem hoje em torno de 40 e poucos anos de idade. Na década de 70, de 80, na década de 70, quando ele nasceu, existia um remédio chamado talidomida. Quem já ouviu falar? Era um remédio que ele era usado para enjoo. As pessoas tomavam esse remédio para enjoo. Só que esse remédio tinha um efeito colateral horrível e depois ele foi banido. Que o efeito colateral era as mulheres que estavam grávidas. Todo mundo sabe, quem já dando socorro, que já tem filho, quem mais aqui tem filhos sabe que, ou quem já passou, já esteve perto de uma gestante sabe que durante a gestação o que a mulher mais tem? Enjoo. Então as mulheres tomavam talidomida. E esse remédio tinha um efeito colateral horrível, que era o quê? Má formação congênita do feto. Esse cara, gente, ele nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas, de nascença. Aí eu digo, ele mereceu aquilo? Não, ele não teve culpa. E nem a mãe dele, porque ela não sabia que aquilo ali causava. Foram precisos nascer 200 e tantos mil casos para depois as pessoas entenderem que estava ligado àquele remédio. Gente, esse cara não tem os dois braços, não tem as duas pernas. Esse cara nada, ele surfa, ele anda de skate, ele já pulou de paraquedas, tá tudo isso, esses vídeos, tudo no YouTube. Já viu? Ele é bastante conhecido, né? Ele é bastante conhecido, ele é um palestrante internacional e ele é um cara que, ele até fala, ele achava que ele nunca ia conseguir abraçar ninguém. Faz comida e tudo, né? Faz tudo, cara, ele tem filho. Ele tem um filhinho ou uma filhinha, se eu não me engano. É casado, é um casamento maravilhoso. O cara faz tudo que uma pessoa normal faz. Ele não tinha todos os motivos verdadeiros para viver um vegetal em cima de uma cama. Literalmente, para que ser um feijãozinho sem braço, sem perna, sem nada. Mas não. Ao invés de se fazer como vítima, ele se fez como um vencedor e disse, cara, quer saber? Eu vou me aprender, mesmo sem braço, sem perna, a me equilibrar em cima de uma prancha de surf, em cima de um skate. Eu vou me mexer todinho, mas eu vou aprender a nadar. Eu vou pular de paraquedas, nem que eu tenha que pular com alguém junto de mim, mas eu vou fazer o que tem que ser feito e vou fazer o que eu quiser na vida. E esse cara hoje, cada palestra dele é 5 mil pessoas, 500 pessoas, 10 mil pessoas. O cara sem braço, sem perna, já abraçou mais gente do que muita gente com os dois braços e com as duas pernas. Por quê? Simplesmente ele parou de contar as historinhas verdadeiras que limitavam ele a fazer tudo que uma pessoa normal faz. Para você fazer algo, como eu já expliquei, para você fazer algo que não é bom, você precisa antes contar uma historinha que te autorize a fazer isso. Para você
trair alguém, você tem que contar as historinhas. Para alguém te roubar, você precisa antes contar essas historinhas. Para alguém não dar o teu melhor no trabalho, poxa, o meu chefe não me dá oportunidade, a crise econômica, a situação da empresa, ninguém investe em marketing, então o cliente não entra na nossa loja. Para você não dar o teu melhor na tua empresa, tu precisa contar historinhas. Gente, eu sofri por 3 anos de depressão. Até para você, coloquem a mão nas minhas palavras, até para você sentir depressão, é necessário você contar uma historinha. Por quê? Porque enquanto eu vivia naquela situação de vitimização do que tinha me acontecido, eu ficava depressivo, eu ficava sem ver um norte. Foi preciso eu parar de contar aquelas historinhas, as mentirosas, as verdadeiras e as de brincadeira, para eu começar a agir e mover na direção do que eu queria.